Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história que muitos ainda não sabem, né? Eu fui morar na cidade de Sorriso, no Mato Grosso. E o que me motivou a ir até lá foi porque eu sempre queria ir embora da minha cidade, né? Eu moro no interior de São Paulo e eu sempre quis morar em uma cidade maior, conhecer outras culturas. Com apenas 3 meses lá, eu decidi voltar para casa. E eu vou contar para vocês o que aconteceu, o que eu aprendi com as experiências que eu tive. O que me motivou a ir? Eu sempre tive vontade de ir embora, né, da cidade que eu moro, que é uma cidade pequena. Eu queria experiências de morar em uma cidade maior, né? Ter lugares para passear, ter maiores qualidade de vida. Só que o que eu não imaginava era que o custo de vida lá era muito alto. Eu sei que cidade grande, o custo de vida é bem maior, só que lá é muito alto. Quem é de lá pode comentar aqui como que é o custo de vida, porque mora lá. Quem já foi passear para lá vai saber do que eu estou falando. Então, assim, o salário que foi apresentado para o meu marido é um salário bom, só que seria um salário bom aonde a gente mora, aqui no interior de São Paulo. Porque lá não é um bom salário, como também não seria um bom salário, por exemplo, se fosse numa cidade igual São Paulo, igual Rio de Janeiro, igual essas cidades muito grandes. Porque, para começar, o aluguel é caro, só por aí. Tudo você precisa de locomoção. E como muitos sabem, eu não tenho carro ainda. Então, assim, imagina ficar pedindo Uber para tudo. E o bairro que eu morava, lá em Sorriso, no Mato Grosso, era um bairro, tipo assim, de classe média alta. Então, tipo, nem ponto de ônibus tinha ali para você pegar uma circular. Tudo eu dependia de Uber. E a cultura deles é completamente diferente da nossa, né? Como é uma cidade maior, então cada um vive ali no seu mundo. E isso eu acredito que seja de toda cidade grande. E a cidade do interior é como? Ah, todo mundo conhece todo mundo. Você deu um grito, alguém vai te socorrer. Você precisou de alguma coisa, alguém vai te ajudar, entendeu? Então o interior, a cidade pequena, é completamente diferente. É como se todo mundo morasse na mesma casa, porque você deu um grito, né? O povo tá ali para te ajudar, para te socorrer. E a cidade grande, ninguém te conhece. Então, se acontecer alguma coisa, algo do tipo, ninguém sabe quem é você, como que alguém vai te ajudar, como que alguém vai te socorrer e outras. A vida das pessoas é muito corrida também pelo dia a dia, por ter que manter aquela qualidade de vida. Acredito que precisa trabalhar até mais, né? Então, assim, quando eu cheguei, para começo de conversa, eu vendi todos os meus móveis, todos, da minha casa toda. Peguei o dinheiro, paguei um táxi para me levar daqui lá, para levar eu, minha filha e meus 2 bichinhos, o gato e o cachorro, porque meu esposo já estava lá. Ele foi um mês antes. E aí, paguei 5.000 reais para ir embora para lá de táxi. No meio da estrada, daqui de Chavantes, da cidade de Chavantes que eu moro, até Presidente Prudente, o meu gato miava, ele chorava e aquilo foi cortando meu coração. Ali eu já comecei a entrar em desespero, eu tentando acalmar, eu tentando dar petisco, e nada ele queria. E como eu levei coisas para comer, então quando o rapaz ele perguntava: "Você quer parar?", eu falava: por mim não precisa, se você quiser pode continuar". Então assim, pra gente ir, ele parou, acho que foi 2 vezes para abastecer. Ele parou em Santa Maria do Pardo, se eu não estou enganado, o nome da cidade é essa. Parou em Campo Grande, e aí foi as 2 cidades que parou para abastecer, e dali a gente continuou, foi parar em Coxim, no Mato Grosso do Sul. Lá em Coxim a gente ficou num hotel. E chegando lá, o gatinho comeu, bebeu água, tudo. O cachorro para ele tava normal, porque o cachorrinho ele gosta de passear. Aí chegamos, tomamos um banho, descansamos.
Daí no outro dia continuamos viagem. Aí a gente saiu de Coxinha, era às 6 horas da manhã, e no mesmo batidão. Eu levei coisas para comer, então não paramos. Só parou também para abastecer. E de Coxinha a gente foi até Sorriso. Então eu saí 6 horas da manhã, eu fui parar dentro da cidade de Sorriso, era 4:30 da tarde. Chegando lá na casa, meu esposo não tinha chegado ainda do serviço. Olha só, eu com mala, com bicho, cansada, ligo para ele, eu tive que ir lá no trabalho dele, que era mais uns 25 minutos ainda de carro. Fomos mais 25 minutos para ir, 25 minutos para voltar. Chegando lá, não tinha nada na casa, nada, nem uma pia para lavar uma louça. Não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha nada. Eu tinha levado colchão inflável para dormir. Aí fomos encher o colchão. A bombinha não estava funcionando. O meu esposo catou um colchão emprestado do pessoal que ele estava morando na casa, de solteiro. Eu dormi com ele. A minha menina dormiu num monte de roupa. A gente fez uma cama de roupa. Ah, e isso era num sábado. No domingo, eu acordei e fui na van comprar uma bombinha para encher. E começamos a dormir nesse colchão inflável. As minhas roupas, tudo em saco de roupa, no outro quarto. Em um quarto ficou eu, minha menina e meu marido dormindo ali. E as roupas tudo lá amontoada no outro quarto. Esse quarto começou a embolorar. E a gente deixou a porta, a janela aberta. Não sei o porquê, a parede de trás começou a embolorar. Eu lavando roupa na mão, tipo, eu nunca lavei roupa na mão. Porque desde que eu morava com a minha mãe, sempre teve máquina. Imagine só, lavar uma toalha. Eu nem sei, eu só colocava lá de molho, dava uma enxaguada lá e pendurava no varal. Eu não sei lavar roupa na mão. Então eu fiquei um mês e pouco lavando roupa na mão. Nisso foi juntando uma veia grossa na minha perna, que eu não sei o que aconteceu. Começou a dar essa veia grossa. Eu achei que era varizes. Aí quando eu voltei de volta, essa veia começou a sumir. Ela começou a murchar e sumiu. O que aconteceu com essa veia eu nem sei, porque eu não fui atrás também, não fui no médico. Mas enfim, fiquei sem geladeira, bebendo água quente. Aí eu pedi a geladeira na internet, levou 2 dias para chegar. Eu estava sem fogão, comendo marmita. Aí sobrava marmita, não tinha como esquentar, porque não tinha fogão, não tinha micro-ondas. A gente comia aquela comida gelada. A gente comeu no chão por 2 meses. Depois que eu comprei uma mesinha de abrir de plástico, tive que comprar pia para colocar na cozinha. Então foi uma situação ali muito complicada. Eu lembro que eu cheguei no sábado, no domingo eu já queria voltar embora. Eu entrei em desespero de choro. Eu não me senti bem. Eu já queria voltar embora. E meu esposo conversando comigo, tentando fazer eu entender e ficar lá. Ai, fica mais um pouco, se eu não aguentar você volta e tá. Aí chegou num ponto, deu 2 meses e 20 e poucos dias, eu falei pra ele assim, estou indo embora. Eu tinha comprado geladeira nova na internet, eu tinha comprado máquina, eu tinha comprado fogão, eu comprei pia, eu comprei panela. Eu desfiz de tudo, eu comprei colchão, eu desfiz de tudo. Aí peguei esse dinheiro e daí eu tive que pagar mais 5.500 para voltar. E o rapaz daqui da minha cidade foi me buscar. Por quê? Eu não ia chamar alguém de lá. Eu não conheço as pessoas. Eu não sei o que poderia acontecer comigo e com a minha filha no meio do caminho. 2 mulheres. Entendeu? Então eu chamei daqui, que é conhecido. Tipo, conhece desde criança. Ele trabalha de táxi. Então ele foi me buscar. Ele saiu daqui 3 horas da manhã. Ele não parou também. Ele saiu daqui 3 horas da manhã. Ele chegou em Sorriso meia-noite. Ele foi no batidão. Ele chegou lá num sábado também. Ó que engraçado. Eu vim, quando eu fui embora, eu cheguei lá num sábado e ele chegou lá no sábado para me buscar. Eu mandei mensagem para ele e falei assim: você veio me buscar? Ele falou: ó, isso era numa segunda-feira. Agora não tem como eu ir porque eu vou ter que fazer revisão, as coisas tudo no carro. Mas sábado eu estou aí. Eu saio sábado cedinho, sábado eu tô aí. Não, minto, na sexta eu estou aí. Ele chegou na sexta, meia-noite, ele saiu 3 horas da manhã, aqui de Chavantes, parou em Sorriso à meia-noite. Aí ele dormiu, lógico, ele estava cansado, moído. Aí ele parou lá na minha casa em Sorriso às 10 horas da manhã. Eu lembro que eu coloquei todos os sacos de roupas de sapato atrás. Coloquei meu gatinho
na caixinha, peguei o cachorrinho. E eu também, lá eu vendi tudo, peguei o dinheiro pra voltar embora pra Chavantes. E aí, cheguei aqui, fiquei na casa da minha mãe por 6 meses. Coincidiu que a inquilina que estava na minha casa, ela iria embora para São Paulo. Então eu esperei mais 6 meses. Ela foi embora para São Paulo, eu voltei para minha casa. Chegou aqui, eu não tinha nada. Ainda bem que eu tinha um dinheirinho. O dinheirinho que eu tinha deu para comprar metade das coisas. Não deu para comprar tudo, então eu tive que parcelar no cartão. Até então eu estou pagando esses parcelamentos ainda, né? Porque ficou caro de imóveis para mim voltar. E aí eu fui passear também com meu esposo uns tempinho atrás, foi em fevereiro. Eu fui passear com ele em Curitiba. Ah, ele chegou lá, se encantou, porque a cidade é encantadora, é muito linda. É uma cidade maravilhosa, Curitiba. Mas até então essa história eu vou contar para vocês em um próximo vídeo. Eu vou continuar aqui para contar tudo o que aconteceu, o que me motivou, né, ir e voltar e as minhas experiências. Então, o que me motivou foi que eu queria ir embora, né? Sempre quis ir embora daqui da cidade do interior. E o salário que era muito bom, só que o salário seria bom, qualidade de vida no interior. Cidade grande, esquece. A viagem, passei muito assim, nervoso, né, por conta do bichinho. Eu tava muito espremida ali no carro, porque o carro tava da minha lateral até em cima aqui, tudo lotado de coisa, porque eu tive que levar roupa, sapato, e fora que eu doei um monte de roupa e sapato. E a expectativa que eu tinha é que quando eu chegasse lá, né, eu iria me adaptar, que eu iria viver o que eu sempre sonhei em viver, e não foi nada do que eu sonhei, nada do que eu esperava. Então, assim, hoje, para mim sair da minha cidade, tem que ser uma coisa assim muito boa, uma proposta muito boa, uma qualidade muito boa, porque senão não saio. A cidade de Sorriso é uma cidade linda. Você chega lá, você se encanta de tão linda que é a cidade. O bairro que eu morava, meu pai amado, eu ficava assim nas casas, assim, ó, porque não é nem casa, é mansão. Eu ficava assim. Jesus, que é isso? De tão lindo que era. Era assim, casa de Hollywood, mas assim, o quarteirão todo. Você não via uma casinha ou outra popular, não. Era tudo de casa de alto padrão, luxo. E eu ficava assim, que coisa linda, que coisa linda. Eu ficava filmando e mandando pra minha mãe, pra minha irmã. Às vezes eu ligava vídeo, as coisas e ficava mandando, sabe? Enfim, é muito linda. Pra quem é de lá, é ótimo. Pra quem está querendo ir embora pra lá, estude bem sobre o salário que você vai ganhar, a qualidade de vida e o valor, porque é caro. É muito caro. Você vai pedir um lanche lá, é caro. Um lanche que você paga 18 aqui, lá é 50. Um pastel que você paga 10, 12 aqui, lá é 30, 35. Entendeu? Eu fui pedir uma pizza no aplicativo que tem lá, que chama Ai Que Fome. Tá, eu pesquisando pizza pra pedir. Vi lá a pizzaria, a hora que eu fui pedir, R$ 200 uma pizza. Sendo que aqui uma pizza é 50, R$ 60. A hora que eu olhei o valor, falei, esquece, eu não vou pedir pizza. Eu não sei que sabor que tem pizza de lá, porque eu não pedi em nenhum lugar. Eu comprei e nem fui comer. Lanche, fui comer uma vez só e ainda eu gastei cento e poucos reais. Tipo, o lanche mais simples que tinha. Nós três, né? Aí decidi tomar um cascão. Fui tomar cascão numa sorveteria próxima de casa. Que lá não tinha muita coisa próxima. O bairro era chique, mas o supermercado mais perto era 1,5 km. Então, assim, não tinha padaria nem nada. Então, eu tinha que comprar pão, as coisas congeladas e fazer no forno de casa. Fui tomar cascão, sorvete, com 2 bolas. Peguei um pra mim, um pro meu marido, um pra minha filha. Ficou R$ 98. 3 cascão. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, esse lugar não é pra mim. Esse lugar não é.
E então aquilo já foi me desgostando com os valores das coisas. Mas assim, quando eu pegava táxi, o povo é muito receptivo, muito comunicativo. É, assim, no meu bairro, tipo, eu não via vizinho, malemar saindo e entrando de carro, malemar isso, porque é cada um cuidando da sua vida, é muito trabalho, né? Ninguém tem tempo de conversar com ninguém, nem te conhece, também não vai te dar lado, porque nem te conhece. E não sabe, né? Não sabe o que esperar de você, então é cada um na sua. E assim, eu fui me sentindo ali muito presa, porque eu ficava muito presa dentro de casa com a minha menina. E por ser caro os lugares, eu também não saía. Fui fazer compra no atacadão lá. Mesmo no atacadão de lá, é caro em vista daqui. Eu olhava os preços das frutas, dos legumes, eu nunca fiz um sacolão, porque era um absurdo de caro. Entende? Decidi fazer uma pizza em casa, uma massa de pizza no mercado, R$ 40. Eu olhei aquilo e falei, não é possível. Então eu sentia que eu não me pertencia àquele lugar, também tinha saudade dos familiares e amigos, porque aqui a gente se reúne. Vocês vão ver ao longo dos vídeos, aqui a gente é de juntar a mesa de casa, mesmo que não é grande a minha casa, junta todo mundo em volta e come, e sai no quintal e põe mesinha de plástico, a gente senta, come, a gente vai nas lanchonetes aqui, a gente vai na cidade vizinha de Ourinhos, vai no shopping, vai no supermercado, todo mundo junto, todo mundo conversando, e lá a gente estava sozinho e eu sentia que eu não me pertencia àquele lugar. O pouco dos pessoal que eu conversei, que era mais pessoal de Uber, né? Era pessoal tudo bacana, receptivo, mas foi o único contato que eu tive assim foi através de Uber, não tive mais contato nenhum. Então eu tomei a decisão de voltar, porque eu estava ficando muito triste, muito sozinha, só eu e minha filha, meu marido só trabalhando, 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 chegava final de semana também trabalhando e nós duas presas ali. Eu falei, eu não quero mais isso. Eu vou voltar para minha cidade. Aí eu tomei a decisão de voltar. Nem sempre todos os lugares serão ideal para todo mundo. Para mim não foi ideal, mas às vezes para o outro que foi é ideal. Para ele conquistou um monte de coisa e para mim não foi. Nem sempre os dedos das mãos são iguais. Então nem todas as histórias vai ser igual. Para mim não foi fácil, para mim não foi bom, sabe? Então para outros foi bom, outros que estão querendo ir estude bem, veja o custo de vida, veja o salário, veja se compensa. Eu tive que percorrer uma distância da minha cidade até lá de 1.700 quilômetros. Então foi 1.700 para ir, 1.700 para voltar. Então era muito longe para mim ter contato com a minha família. Se acontecesse alguma coisa, seria quase impossível chegar aqui. Então é isso. E o que essa experiência me ensinou? Ela me ensinou a ser mais prudente. E quando eu queria ir embora daqui, eram os meus planos, não eram os planos de Deus. Porque eu vivia orando e Deus não me levava embora e eu questionava ele, mas Senhor, por que o Senhor não me leva embora daqui? Que diferença que faz eu estar aqui? Estar aqui, estar lá, né? E ele me deixou ir, porque eu era muito persistente, eu ficava cobrando dele o porquê. Ele me levou, ele me sustentou até lá. Mas ele também me trouxe de volta e me sustentou até aqui. Porque eu cheguei a escutar de pessoas de fora que eu iria vender tudo e que depois eu não ia conseguir tudo de volta porque estava tudo muito caro. E Deus me sustentou até aqui. Detalhe, vocês viram como que tá a minha casa. Não é móveis planejado, não é nada de alto luxo, mas é o necessário para um ser humano sobreviver e viver. E graças a Deus eu vivo confortavelmente bem. Entendeu? Não é porque a casa é pequena, não é porque não é alto padrão de móveis que isso me torna menos ou faz não ser confortável para mim. Aos contrário, eu me sinto muito bem, sou grata a Deus pela casa que eu tenho, sou grata a Deus aos móveis novos, tudo que Ele me deu, porque Ele me sustentou em ir, Ele me sustentou em voltar. Porque quando Deus entra, Ele não vai deixar
assim, você, vamos dizer, se ferrar, ele vai deixar você ir, que nem foi meu caso, ele deixou eu ir. Ele deixou eu sentir na pele o porquê que ele não queria, não eram os planos dele, eram os meus. Então hoje eu só saio daqui se for os planos de Deus, porque se não for os planos dele, eu vou ficar aqui até o último dia da minha vida. Então, assim, mas se você tem um sonho de ir, estude, vai, sinta a experiência, tenha conhecimento. E não foi porque eu voltei que eu sou uma fracassada. Eu não sou fracassada. Nenhuma volta é fracasso, entende? A minha volta foi mais do que necessária, porque senão eu poderia entrar numa depressão, porque eu já estava chorando, eu não tinha mais vontade de nada, tinha vezes que eu ficava tomando remédio para mim dormir, para mim não ver um dia passar, tipo assim, passar um dia pelo outro, sabe? Eu ficava tomando remédio para ir passando logo, porque eu não queria ficar ali. Então isso não é vida. A minha filha ficava só sentada no colchão, começou a ter dor no joelho, porque a gente não tinha sofá, a gente não tinha mesa, foi ter mesa um mês antes de vir embora, de plástico. Ficava só no chão, no chão, no chão, não saía, não caminhava, não nada, ficava ali. Então eu saí do meu conforto, que eu tinha tudo aqui na minha casa, para chegar num lugar que eu não tinha nada, certo? Então eu voltei de cabeça erguida, conquistei tudo novamente, porque Deus me permitiu conquistar, Ele me deu novamente. Deus me permitiu conquistar tudo novamente, porque Ele é Pai, entendeu? Ele me levou, Ele me trouxe, e na ida e na vinda, Ele me sustentou. Então, o que eu quero dizer com isso? Esse é um pedaço da minha história. Eu vim contar aqui o que me motivou, depois o que eu decidi voltar para casa. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da minha história e muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal e não esquece de ativar o sininho. Até mais, tchau, tchau!